O cantor sertanejo Leonardo foi incluído na lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego depois de uma fiscalização do órgão no final do ano passado em uma fazenda de sua propriedade em Goiás. Nas redes sociais, o cantor disse que a área havia sido arrendada. Vamos falar agora com o advogado especialista em direito do agronegócio, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Oi, Thaís, é isso aí, estamos novamente para discutir assuntos jurídicos que voltam à pauta sempre quando alguma coisa acontece na mídia. É verdade. Esse assunto do trabalho análogo à escravidão no agro, especialmente, deu o que falar no ano passado, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, e agora volta à tona aí com esse caso do cantor Leonardo. Explica pra gente o que é o trabalho escravo e o que aconteceu nesse caso. Perfeito. Então, o que acontece? Esse assunto voltou aí à mídia essa semana por conta dessa situação do cantor Leonardo, que acabou tendo seu nome vinculado aí na lista suja dos empregadores que se utilizam de trabalho análogo à escravidão. Essa lista que é divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego semestralmente, e nessa última divulgação que nós tivemos agora está o nome do cantor Leonardo, portanto voltamos a debater agora o que acontece com essa lista aí. O cantor Leonardo, ele disse num vídeo que ele publicou nas redes que na verdade ele arrendou essa fazenda para um terceiro e que ele não tinha informação dessa situação. Mas o que nós sabemos na prática é que se o nome dele foi vinculado nessa lista, porque já acabou o processo administrativo e ele foi sim considerado administrativamente, no âmbito do processo administrativo, ele foi considerado culpado por essa situação. Agora, o que nos importa discutir aqui é, na verdade, o que é essa lista e o que é trabalho análogo à escravidão. Então, essa lista contempla aí, justamente como eu havia comentado, esses empregadores que passaram por um processo administrativo dentro do Ministério do Trabalho e Emprego e que foram considerados, sim, culpados por ter, entre os seus empregados ali, trabalhadores que estão nessa situação análoga à escravidão. Agora, o que importa discutir é o que é, afinal de contas, trabalho análogo à escravidão. Talvez esse seja um dos conceitos mais complicados de se entender. E aí, para entender isso, eu vou ter que procurar a lei, porque o conceito está no nosso Código Penal. Não existe um conceito, na verdade, nas outras legislações do que seja o trabalho análogo à escravidão, mas no nosso Código Penal diz que é crime reduzir alguém à condição análogo a de escravo. E aí ele começa dizendo o que seria essa situação análoga a de escravo. Então vamos lá. Submeter o trabalhador a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, sujeitar esse trabalhador a trabalhos degradantes, a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Sabe aquela velha história, às vezes a gente vê no garimpo lá, o trabalhador quer sair, mas não consegue porque ele está sempre devendo para o mercadinho do garimpo. Isso é uma situação de trabalho análogo ao escravo. Da mesma forma, se o empregador cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, ou ainda mantém uma vigilância ostensiva no ambiente de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. É essas as situações que acabam levando um empregador a ser considerado um empregador que se utiliza de mão de obra análoga a escravo. Bom, a gente viu aí nas informações que as reclamações que apareceram ali na denúncia do Ministério do Trabalho dizem respeito a instalações inadequadas e tal. Isso seria o suficiente para justificar um trabalho análogo à escravidão, Torma? Pode ser, pode sim sugerir essa ideia, que foi mais ou menos o que aconteceu naquele caso que nós vivenciamos aqui nas vinícolas no ano passado. Depois, esse procedimento acabou concluindo que as vinícolas não tinham culpa, né? Que, na verdade, as empresas terceirizadas que colocaram os trabalhadores nessa situação degradante, e a situação degradante pode ser a sua moradia, a forma com que ele tem ali os seus pertences, a sua cama. Isso sim configura uma condição degradante e pode acabar sendo considerada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a partir dos auditores fiscais que vão fazer esta avaliação, pode sim ser considerada uma situação análoga à escravidão. Mas é algo que vai ser debatido dentro do processo administrativo. E o que o empregador pode fazer para sair dessa lista, Torma, no caso do Leonardo, e o que ele vai precisar fazer? Essa lista ela traz um problema muito grande, principalmente para o empregador rural, porque impede com que ele acesse a crédito rural. Então, se o produtor rural
está nessa lista, e nessa lista ele fica por 2 anos, ele não vai conseguir acessar crédito rural, que é a principal política pública aqui do nosso país. Então, o que ele pode fazer para não estar nessa lista? Se ele reconhece, se ele de fato entende que cometeu essa situação e que ele colocou trabalhadores nessa situação análoga à escravidão, o que ele pode fazer é fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério do Trabalho e Emprego, e aí ele vai para uma outra lista, que é a dos empregadores que estão em ajustamento de conduta, já não fica mais nessa lista principal. Ele vai ter que indenizar esses trabalhadores, ele vai ter que criar ferramentas para que isso não se repita mais na sua propriedade. Agora, se ele não reconhece, se ele entende, olha, que seria mais ou menos o caso do Leonardo, talvez. Então, se ele diz assim, eu não cometi isto, o processo administrativo me colocou numa situação injusta, aí ele vai ter que recorrer ao judiciário para anular essa autuação e anular esse processo administrativo para provar para um juiz que, na verdade, isto não aconteceu e que o processo tem nulidades, tem equívocos. Esse é o caminho que os empregadores podem ter para sair ou para não figurar nessa lista. O melhor de tudo é tomar cuidado preventivamente. Obrigada, Torma, por hoje. Até a semana que vem. Valeu, até semana que vem.